Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, leremos a palavra do Senhor, do versículo 16 ao versículo 23. Nós vamos encerrar, irmãos, esta parte do capítulo 2, praticamente, encerraremos o capítulo 2 de Colossenses. Bom, vamos ler a palavra do nosso Deus. Assim nos diz o Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui, irmãos, a leitura da bendita palavra do nosso Deus. Que o Senhor muito nos edifique nesta noite para a glória do seu nome. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, clamamos ao Senhor no nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão da tua santa e bendita palavra. Nós dependemos do Senhor. E se o Senhor não falar conosco nesta noite, nós ficaremos sem alimento, ficaremos desnutridos, ó Deus, espiritualmente. Por isso, fala ao nosso coração e edifica-nos, pois necessitamos da tua iluminação e do Espírito do Senhor para nos edificar com a tua palavra e nos habilitar a vivermos em conformidade com ela. Fica conosco, Senhor, e mostra-nos o teu Filho, e mostra-nos Cristo, a fim de vivermos plenos e cheios dele. É o anseio do nosso coração, é a nossa súplica ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguém que está livre, mas ao mesmo tempo está encarcerado? Conhece alguém que vive em liberdade, não existe nenhum processo, não está preso em nenhum presídio, mas que está totalmente algemado, totalmente encarcerado com seus pensamentos, com suas ideias, com suas filosofias, com seus conceitos? Conhece alguém assim? Sabe o que é mais interessante ao lermos a carta
de Paulo aos Colossenses é que Paulo estava em prisão, com pesadas correntes nos seus pulsos. Ele estava preso, ele estava algemado. E certamente esta não foi a primeira vez que ele esteve na prisão. Ele esteve em outras oportunidades, em outras ocasiões. Mas Paulo sabia muito bem que não basta simplesmente o rompimento dos grilhões, não basta que os grilhões sejam quebrados para que uma pessoa esteja em liberdade. É muito possível uma pessoa não estar algemada e, no entanto, permanecer encarcerada. Nós podemos aqui nos recordar dos mártires de Guanabara, os calvinistas que foram martirizados por sua fé. Foram mortos, foram conduzidos à morte com algemas, mas a sua declaração de fé, o que é conhecido como a confissão de fé de Guanabara, revela exatamente que eles morreram encarcerados, mas morreram livres no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre liberdade no nosso texto. Esse é o seu tema. Ele está falando sobre a nossa liberdade em Cristo. E porque nós estamos livres no Senhor Jesus, ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos julgar. Na verdade, o apóstolo Paulo, do versículo 6 até o versículo 15, ele vem falando exatamente da nossa união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, enxertados nele, como raízes que estão arraigadas na videira, enxertadas na videira. Dele nós recebemos todo o nosso nutriente. Nós vivemos e dependemos de Cristo, totalmente de Cristo. Por isso então, no versículo 8 ele diz: olha, tomem cuidado, para que ninguém vos cative com suas vãs filosofias, com seus ensinos, que na verdade são ensinos humanos, tradições humanas, que pessoas que ensinam em conformidade com os rudimentos deste mundo, conforme as coisas primárias desta vida. Tomem cuidado com isto, porque esses tais têm como objetivo afastar vocês de Cristo. Mas ele diz: em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e este mesmo Cristo habita em vocês. Então vocês têm tudo, vocês estão completos nele. Na morte de Cristo vocês foram circuncidados, totalmente transformados. Vocês têm uma nova identidade, porque vocês morreram com ele e vocês ressuscitaram com ele. Então em Cristo vocês têm uma nova vida. Em Cristo vocês foram perdoados completamente. Vocês estavam mortos, mas agora vocês têm vida. Vocês estão totalmente perdoados, porque aquilo que os condenava foi cravado na cruz do Calvário. E agora os demônios, Satanás e suas hostes, não tem mais como condenar vocês, porque o nosso escrito de dívida foi totalmente cancelado, foi totalmente apagado. Cristo pagou, Cristo cumpriu, na sua morte e na sua ressurreição. Então Satanás, ele não tem como acusar você. Olha que coisa linda, aqueles que estão em Cristo não tem mais como ser condenados, porque a nossa dívida foi cancelada. E ainda que Satanás com todo o inferno se levante contra você e te acuse na sua intimidade, na noite, ou durante o seu dia, quando você está sozinho, você pode declarar em alto e bom som e dizer: eu estou em Cristo, então ninguém mais pode me condenar. Agora pense comigo, você morreu, você ressuscitou com Cristo, você foi totalmente transformado, você tem uma nova identidade, você é filho de Deus, você foi totalmente perdoado. Satanás não pode mais condenar você, nem ele, nem suas hostes, se
o inferno não pode condenar você, quem pode julgar você? Quem pode julgar a sua liberdade? Quem pode se colocar como árbitro na sua vida e dizer: você está desqualificado, você está completamente desqualificado para a vida espiritual ou para a salvação? É exatamente o que o apóstolo Paulo se propõe a fazer aqui. Ele está dizendo que nós morremos com Cristo, e tendo em vista que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, então nós estamos livres da morte de Cristo. Por isso eu gostaria de pregar nessa noite, meus irmãos, sobre o seguinte tema: a nossa união com Cristo na sua morte. A nossa união com Cristo na sua morte. Em primeiro lugar, liberta-nos do legalismo. Em primeiro lugar, a nossa união com Cristo na sua morte liberta-nos do legalismo. Do legalismo. Tem muita gente que é legalista. Tem muita gente que estabelece leis, estabelece regras e diz: você precisa viver exatamente como essas regras. A filosofia dos heréticos aqui de Colossenses estava misturando sua filosofia pagã com a própria religião judaica. E eles estavam dizendo que não é suficiente você ter Cristo. Você tem que ter Cristo, mas você tem que ter algo mais. Você precisa cumprir a lei. Você precisa obedecer a lei. Não só os mandamentos. Você precisa obedecer a lei cerimonial. Você precisa cumprir as festas solenes do Antigo Testamento. Você precisa viver a dieta judaica. E você precisa guardar o sábado, ou os sábados. Era exatamente a exigência e o ensino destes falsos mestres aqui. Eles estavam exigindo e julgando os colossenses, o povo de Deus, por não viver isso, por não se submeter a essas práticas da lei do Senhor. Mas olha que coisa interessante. Lá no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Se Cristo encravou os mandamentos, a lei, por que então alguém pode nos julgar? Julgar a nossa liberdade de não comer, ou de comer carne de porco, né? Não comer, não é de comer uma costelinha bem frita, né? Quem pode nos julgar por causa de dieta? Quem pode nos julgar por causa de bebida? Quem pode nos julgar por causa de festas, de solenidades? Ninguém, irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém pode se colocar na sua vida como juiz e dizer: você não é crente, você não é espiritual, você não está salvo, você não é parte do povo de Deus, porque você não vive de acordo com essas normas, com essas regras. Não se deixe render à pressão, porque as pessoas estão determinando como você deve viver e como você deve fazer, porque todas essas coisas foram cumpridas, todas essas coisas foram obedecidas, não por você, mas em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Este legalismo judaico não levará ninguém à perfeição e não levará ninguém à salvação. Dizer que uma pessoa é perfeita ou salva por causa da lei judaica é tirar de Cristo a sua plena suficiência. Acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo é diminuir Cristo. É dizer que Cristo não serve
e dizer que tudo o que ele fez não tem validade. Por isso Paulo está exatamente dizendo: não permitam que qualquer pessoa venha julgar vocês, venha condenar vocês, ou dizer que vocês não fazem parte do povo de Deus. Por que razão? Ele esclarece no versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Em outras palavras, tudo isto tem sido sombra do que haveria de vir, porém Cristo é real. Ele é a realidade para onde todas as coisas do Antigo Testamento, as festas, os sábados, a dieta, tudo apontava para Cristo. Ele é o verdadeiro templo, Ele é o verdadeiro sacrifício, Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o verdadeiro sacerdote, Ele é o verdadeiro rei. Nós ouvimos hoje pela manhã, na aula do presbítero César, ele fazendo exatamente este apanhado do Antigo Testamento e mostrando tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Sabe qual era o problema aqui? É que esta igreja, ou estes falsos mestres, estavam valorizando muito mais a sombra do que a realidade. Eles estavam dizendo: olha, tudo isso é sombra, mas nós vamos nos apegar às sombras, mais Cristo. Nós nos apegaremos às sombras, mas também a Cristo. Veja, se tivesse alguém aqui atrás de mim, fosse de manhã, e o sol brilhasse lá atrás, e essa pessoa se aproximasse de mim, por conta do sol, antes dela chegar e se colocar ao meu lado, ou na minha frente, primeiramente eu me depararia com a sombra dela. Eu teria um vislumbre desta pessoa a partir da sua própria sombra, mas eu não teria a realidade. De fato, ela está lá atrás, ela se posicionou atrás de mim, e vem ao meu encontro, mas eu não teria acesso à pessoa real. Eu só tenho acesso à pessoa real quando ela se coloca do meu lado, ou na minha frente. O que Paulo está dizendo é o que o Antigo Testamento tem, são as sombras. A sombra de Cristo. Não é Cristo ainda, tudo aponta para Ele. Mas agora, nós não mais precisamos das sombras. Tudo se cumpriu. Cristo é o verdadeiro sábado. Ele é o verdadeiro descanso eterno. Ele adentrou ao descanso de Deus e nos concedeu o descanso. Ele é o nosso sábado. Por isso, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ninguém pode julgar vocês, porque vocês têm Cristo. Compreende isso, irmão? Você tem Cristo, você tem Jesus na sua vida, Ele habita em você. A plenitude de Deus habita em você. Ele é o verdadeiro templo, Ele é o núcleo da adoração, da comunhão, da vida do povo de Deus. Então, Cristo nos libertou totalmente do legalismo. Nós não obedecemos porque somos legalistas. Nós não fazemos isso ou aquilo porque somos legalistas. Nós fazemos o que fazemos porque estamos em Cristo. E agradamos a Cristo. E desejamos a Cristo. E glorificamos a Cristo. E queremos exaltá-lo com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Queremos exaltá-lo com tudo o que somos, com tudo o que temos. Porque isto emana do coração, de um coração agradecido, de um coração redimido e regenerado. Então sua obediência não é produto de uma imposição legalista, de alguém que está dizendo: você tem que fazer, porque se você não fizer, você está destinado ao inferno. Não é por isso que você faz. Você não faz o que você faz para ser salvo, você faz o que você faz porque você é de Cristo. Ele já te salvou, Ele já te deu uma identidade, e a sua identidade está vinculada a uma vida que se harmoniza
exatamente com Ele. Por isso você tem que ser a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa morte em Cristo nos libertou das algemas do legalismo, totalmente. Por isso então, vivamos em liberdade, irmãos, e não permitamos que ninguém venha nos julgar por qualquer coisa que elas imaginam ser o correto. Eu conheci um senhor muito querido, presbiteriano, mas ele se apegava a muitas coisas que os judeus ensinam e que os adventistas ensinam, com a sua ênfase na dieta judaica. Então, veja, pessoas que estão dentro da igreja e que estão exigindo uma certa vida, uma certa prática que não se harmoniza com aquilo que nós temos na palavra. O que a Bíblia está dizendo, tudo isso se cumpriu em Cristo. Então nós estamos livres. Veja, eu não estou dizendo que você está livre de obedecer. Eu estou dizendo apenas que você não obedece para ser salvo. Eu estou dizendo que você não obedece para ganhar a Cristo, ou para se tornar pleno. Sua plenitude de vida está em Cristo. Sua completa realização é Cristo e nada mais. Sua obediência é apenas expressão do seu coração em gratidão por tudo aquilo que Jesus Cristo realizou por você. Ok? A nossa união com Cristo na sua morte, em primeiro lugar, liberta-nos do legalismo. Em segundo lugar, a nossa união com Cristo na sua morte liberta-nos do misticismo. Não só do legalismo, mas também do misticismo. Confira comigo no texto bíblico. Veja, lá no versículo 16 ele diz, ninguém, pois, vos julgue. No versículo 18 ele diz, ninguém se faça árbitro. Ninguém se faça árbitro. Em outras palavras, ninguém se coloque diante de você como um juiz de futebol, dizendo que você está desqualificado e está te dando um cartão vermelho. Ninguém pode te dar um cartão vermelho por alguma desqualificação sua. Esta é exatamente a figura de um árbitro que desqualifica alguém de um prêmio, que desqualifica alguém de um prêmio. E Paulo está dizendo que ninguém pode fazer isso com você. Não admita ninguém desqualificar você. Não admita ninguém declarar que você é uma pessoa inadequada para a vida cristã, que sua espiritualidade não é sólida, que sua espiritualidade não é profunda, porque você não vive como ela. Tem gente que mede você a partir da régua dela, a partir da própria espiritualidade dela, da maneira como ela entende ser uma vida íntima com Deus. Eu vivo desta forma, e busco a Deus desta forma, e faço desta forma. Eu oro 3 da manhã, 2 horas por dia, das 3 às 5 em oração. Se você não fizer isso, você não é um crente verdadeiro. Se você não tiver visões, se você não tiver revelações, então você não é um verdadeiro crente. Se você não tiver experiências místicas com Deus, então algo está faltando em você. E você não é parte do povo de Deus. O que Paulo está dizendo, não permitam, não admitam ninguém desqualificar vocês, se colocarem como árbitros na vida de vocês, dizendo que vocês não são servos de Cristo e não são salvos. Olha que coisa interessante aqui, o que ele está falando aqui dessas pessoas. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Sabe o que ele está dizendo? É que essas pessoas místicas, esses hereges lá de Colossos, eles vendiam uma imagem de humildade. Eles pretextavam humildade, eram humildes, mas era uma humildade falsa, não era uma humildade verdadeira.
eram pessoas egocêntricas. Veja, a falsa humildade sempre está centrada no ego. Uma pessoa que demonstra falsa humildade, ele é egocêntrico. Mas a verdadeira humildade sempre está centrada em Cristo. Ela é cristocêntrica. Ela não se vangloria por aquilo que é, mas ela se alegra por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo em Gálatas fala algo muito interessante. Ele fala assim: olha, tem muita gente aí que está se vangloriando por causa da circuncisão. E a vanglória está fundamentada em números. Eles se vangloriam porque eles ensinam as pessoas, e quanto mais gente se circuncida, mais glória eles têm. É uma questão numérica. Quanto mais fácil, mais pessoas são transformadas, mais pessoas são convertidas ao judaísmo. Mas a minha glória, longe de mim eu me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário nós somos completamente humilhados. Na cruz do Calvário nós somos totalmente humilhados. Nós somos lançados por terra, porque ela revela exatamente quem nós somos. Exatamente quem nós somos. Charles Spurgeon diz o seguinte: olha, o pecado é inofensivo? É mesmo? O pecado é inofensivo? Cada pecado que você comete, ou que você cometeu, custou a morte de Cristo. Condenou o nosso Salvador à morte. E a cruz do Calvário demonstra exatamente isso, que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. As nossas transgressões condenaram o nosso Salvador. Como nós podemos dizer que o pecado é inofensivo? Então a verdadeira humildade nos faz reconhecer quem nós somos. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno eterno, mas Cristo morreu no nosso lugar, para nos perdoar, e para cravar na cruz do Calvário o escrito de dívida. Em Cristo nós estamos livres, meus irmãos. Mas esses homens aqui, eles revelavam uma humildade que era orgulhosa, e o próprio texto diz isso. O texto diz: pretextando humildade, a humildade de culto, humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, ou em visões presunçosas, visões que partiam de um coração cheio de vaidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que esta é uma pessoa que está demonstrando humildade, mas esta falsa humildade é produto de um coração vaidoso, de um coração egocêntrico, de um coração orgulhoso. Então tomem cuidado, meus irmãos, com essas humildades presunçosas, com essas humildades que ensinam coisas místicas, que dizem que você precisa adorar a anjos, ao invés de adorar a Cristo, que dizem que os anjos são belos, são lindos, são maravilhosos, e que, portanto, devemos dar culto a eles. Talvez você diga assim: olha, pastor, eu não encontro nenhuma denominação hoje, ou nenhuma religião, nos educando ou nos ensinando a adorar anjos. Mas o princípio aqui continua sendo praticado hoje em muitas denominações. Inclusive, quando o romanismo diz que Maria deve ser adorada ou deve ser lembrada pelos cristãos como mediadora, o princípio é exatamente o mesmo aqui deste versículo. Qual era o princípio? Por que falsa humildade? Porque eles diziam: nós somos inadequados para adorar a Deus, nós somos pessoas incapacitadas para adorar a Deus, portanto, nós não podemos nos aproximar diante de Deus. Esta era a humildade.
Eram pessoas que olhavam para Deus e diziam: nós não podemos nos aproximar diante dele, porque nós somos inadequados. Portanto, nós vamos cultuar os anjos, para que eles levem a nossa adoração até Deus. Esse é o ponto. Os anjos aqui servem como uma espécie de mediadores no culto desses hereges. São mediadores que recolhiam a adoração dessas pessoas e levava até Deus, porque eles eram inadequados para adorar a Deus. Mas não é isso que o catolicismo romano ensina com relação a Maria, a sua mediação? É o mesmo princípio. E o que Paulo está dizendo aqui é: não admitam isso, não admitam que pessoas cheguem até vocês e desqualifiquem vocês, pretextando essa humildade orgulhosa, vaidosa. Qual é a base disso, meus irmãos? A base disso não é a palavra de Deus, a base disso são visões. Visões. Vejam que é isso que Paulo está dizendo, baseando-se em visões. Quer dizer, a base não era o sola escritura, a base era exatamente a experiência mística que a pessoa tinha. Então, a pessoa chegaria para você, toda humilde, e dizia: olha, você tem que adorar os anjos, para que a sua adoração chegue até os céus, chegue até Deus. E a pessoa, aí você perguntaria: mas, meu querido, com que base eu devo adorar os anjos? E a pessoa toda humilde, ela iria dizer para você: porque eu tive visões, e os anjos me disseram exatamente isso. A base não é a palavra, a base é a experiência mística. O misticismo não pode ditar como você deve viver. Você não pode viver com base em misticismo. Tem gente que quer ter experiência com Deus, quer ter vida com Deus, sem ter Cristo, sem se aprofundar em Cristo, sem se aprofundar na palavra de Cristo. Você sabe como você vai ter uma vida íntima com Deus? Quando você compreender isto, você tem tudo, porque você tem um Filho. Você tem tudo, porque você tem Cristo. Você leva na sua vida o nome de Cristo. Cristo é seu e você é dele. Você está nele. Você morreu com ele e você ressuscitou com ele. Cristo está em você. Cristo está em você. Nós precisamos martelar isso na nossa mente todos os dias, irmãos. Precisamos martelar isso todos os dias. Cristo habita em mim, e é isso que me dá vida com Deus. Não existe aproximação com Deus sem Cristo. Ele mesmo declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, uma pregação que não tem Cristo como centro não é pregação. Um estudo que é feito na igreja, mas não menciona Cristo, não é estudo cristocêntrico, não é evangelho. Pode ser judaísmo, pode ser qualquer outra coisa, mas não é evangelho, irmãos. O evangelho não só tem que ser pregado, tem que ser vivido por você. Sua oração correta é quando ela é feita no nome de Cristo. E você só consegue vida com Deus se você estiver em Cristo. A parte dele é impossível vida íntima com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É para aqueles que o temem. É para aqueles que estão em Cristo e que temem a Deus. Que temem a Deus. Veja que o apóstolo, ele fala que a parte de Cristo, a fonte da vida, não tem vida. Ele fala isso no versículo 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado,
por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Somente em Cristo nós vamos crescer saudavelmente. Somente em Cristo nós vamos crescer saudavelmente. Quem está vinculado à cabeça, né? É o que ele fala aí. E não retendo a cabeça, ou seja, esses homens que ensinam o misticismo, eles não estão vinculados a Cristo, por isso eles não crescem. Eles são cheios de si, eles são orgulhosos, eles são presunçosos, mas aqueles que estão em Cristo, eles crescem de forma saudável, né? Eles crescem o crescimento que procede de Deus. Você compreende o lugar de Jesus na sua vida? Você se sente pequeno quando muitas pessoas falam das suas experiências? Você se sente um cristão de segunda classe quando alguém fala de visões, quando alguém fala dos seus momentos íntimos com Deus, e você fala assim: meu Deus do céu, eu nunca tive essa vida, eu nunca tive essa experiência. Gente que fala de visão de anjos, tem muitos lugares na IPB que teve gente que teve visão de anjos, teve gente que teve dente de ouro, já ouviu falar nisso? Gente que teve dente de ouro, pessoas que falam em línguas, e você fala: mas eu não falo, nem o português direito eu sei falar, né? Como eu vou falar em línguas? É espiritual quem tem todas essas experiências, é crente quem tem tudo isso. Isso é misticismo, irmãos. Sua experiência verdadeira é a experiência com Cristo e com sua palavra. Se você não lê a palavra para se alimentar de Cristo, você não vai ter crescimento saudável. Quem está em Cristo ama a palavra de Cristo. Que coisa linda nós cantamos aqui. Que coisa linda o nosso coral nos ensinou nesta noite. Você acredita no impossível? Sim, nós cremos no Deus que faz o impossível acontecer. Você crê na Bíblia? É a Bíblia quem diz isso, são as suas promessas. Nós nos agarramos às promessas de Cristo e vivemos como Cristo nos ensina. E é a partir disso que nós temos intimidade com o Senhor. Mas muito bem, meus irmãos, o texto segue, e o ensino do Senhor continua. A nossa união com Cristo na sua morte, em primeiro lugar, nos liberta do legalismo. Ninguém pode te julgar por causa do legalismo, por você não ser um legalista. A nossa união com Cristo na sua morte, em segundo lugar, nos liberta do misticismo. E em terceiro e último lugar, a nossa união com Cristo, na morte de Cristo, liberta-nos do ascetismo. Você sabe o que é um asceta? Um legalista é aquele que diz: você tem que cumprir as leis para ser salvo. Sem o pleno cumprimento das regras, você não vai a lugar nenhum. Para você ser pleno, você precisa cumprir as regras. Mas não só isso. Para você ser pleno, você precisa também ser místico. Você precisa de experiências. Você precisa cultuar os anjos. Porque senão sua adoração não passa nem do teto. Mas eles também diziam: para você ser pleno, você tem que ser um asceta. Você precisa renunciar às coisas dessa vida. Você não pode tocar nisto. Você não pode manusear aquilo. Você não pode ver, você não pode ouvir, você não pode assistir, você não pode fazer isso, aquilo, outro. O ascetismo, ele arranca, a ideia é de arrancar totalmente do mundo e te levar uma vida abnegada completamente, para que você tenha uma vida agradável diante de Deus. É isso que eles estavam ensinando. E Paulo não está aqui, veja, Paulo não está dizendo para esta igreja, para ela se arrepender, para ela mudar de vida. O que Paulo está fazendo aqui é uma advertência. Talvez tudo o que o texto está dizendo aqui, nenhuma dessas coisas aqui interfere na sua vida. Legalismo, misticismo, ascetismo, você não é nada disso. Como a igreja de Colossos também não era. O que Paulo está fazendo aqui é ver uma ameaça
e vacinar a igreja. Ele está vacinando a igreja, advertindo a igreja contra essa heresia. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, se vocês morreram com Cristo, se vocês estão unidos a Cristo na sua morte, para os rudimentos do mundo, para as coisas primárias desta vida, para o ABC da vida, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. É gente que está dizendo o que você tem que comer, o que você tem que beber. É gente que está dizendo como você deve praticar uma coisa, o que você deve tocar, o que você não deve tocar. E aqui entra um assunto polêmico, né? Tem coisas, a gente, por exemplo, com relação à bebida, todos nós sabemos que biblicamente não tem uma passagem para condenar a bebida. E tem gente que condena as outras pessoas por causa de bebida. Se a pessoa toma uma taça de vinho, ela não é crente. Veja, a Bíblia não dá base para isso. E aqui a gente precisa ser muito franco em relação a isso. A Bíblia não dá base para isso. Mas a Bíblia também não dá base para você se embriagar e dar mau testemunho. A Bíblia também não dá base para você comer demais excessivamente. Nem tomar Coca-Cola demais, nem tomar refrigerante demais. A Bíblia nos ensina acerca de uma vida modesta. Acerca de uma vida modesta. Centrada em Cristo. Ninguém pode te condenar por causa de ascetismo, dizer que o que você tem que tocar e o que você não tem que tocar, o que você tem que beber e o que você não pode beber. Ninguém pode condenar e dizer que você não é crente por causa dessas coisas. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Exatamente porque todas estas coisas são doutrinas humanas, são preceitos humanos, isso não procede de Deus. Isso não vem da palavra, isso vem do coração humano, é tradição humana, irmãos, é invenção das pessoas. Por isso, quando alguém chegar para você e falar assim: olha, meu irmão, com relação a isso eu penso desse jeito, rejeita de cara. Fala: meu irmão, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Se o que você pensa não se harmoniza com o que a Bíblia ensina, então não tem valor nenhum. Qual é o valor do seu pensamento se ele não tem fundamentação bíblica? É por isso que, num estudo, a gente sempre tem a preocupação de dizer: olha, leia o texto bíblico, confere aí comigo, veja o que o texto está dizendo. Não sou eu não estou falando isso, é o texto bíblico. É o texto quem está afirmando. Mas muitas pessoas falam: eu penso, eu acho, eu imagino. Irmãos, tem gente que determina a espiritualidade dos outros por aquilo que eles pensam, por aquilo que eles imaginam. É o que eles acham, mas não é o que você acha, não é o que o outro pensa, o que o outro acha, mas é o que a Bíblia diz que é. Por isso Paulo está dizendo: tudo isso é tradição humana, procede do coração do homem. Estas coisas com o tempo elas se destroem. Veja no versículo 22, no finalzinho: pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Comida, bebida. Jesus Cristo fala assim: olha, o que você come, o que entra, vai sair, vai ser destruído. Não é isso? O que contamina o homem não é o que você ingere, não é porque você comeu uma carne de porco, não é porque você bebeu uma taça de vinho que você vai ser contaminado. Estas coisas, elas serão destruídas naturalmente. O que contamina o homem é o que sai do seu coração, o que emana do seu coração, o que procede da sua alma corrompida. Isto sim contamina o homem. É o que sai do seu coração, porque ele é pecador. Mas comida, bebida, tudo isso vai ser destruído, irmãos. Se é carne de vaca, se é carne de porco, tudo isso vai ser destruído. Isso não vai ficar.
isso não vai para a vida eterna. Tudo isso será totalmente exterminado nesta vida. O apóstolo Paulo fala no versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. O se afastar do mundo, o dizer, eu não vou tocar nisso, não vou pegar naquilo, isso tudo revela sabedoria, mas no final das contas, é culto a si mesmo, é culto a si mesmo, é egocentrismo, é vaidade, é falsidade, é falsa humildade, é o que ele fala aí, de falsa humildade, de rigor ascético. Tudo revela sabedoria, demonstra muita espiritualidade, mas no final das contas, não revela absolutamente nada, a não ser o próprio coração da pessoa, a não ser a sua própria arrogância, orgulho e vida totalmente afastada do Senhor. Ele diz, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quer dizer, uma pessoa que se afasta totalmente do mundo, que não faz absolutamente nada, o que Paulo está dizendo, isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Na história da igreja, meus irmãos, nós temos vários exemplos de homens que se afastaram completamente da sociedade. Vários homens que se afastaram da vida. Por exemplo, Atanásio, um dos pais da igreja, ele falou sobre Antônio, o fundador do monaquismo cristão. Ele falou que esse Antônio nunca, depois da sua conversão, do seu voto, ele nunca trocou de colete, nem lavou os pés. Conta a história que este Antônio, ele caminhava pelas ruas, e Atanásio se vangloriava disso, de que ele andava pelas ruas e os bichos caíam do seu próprio corpo, porque é um voto de pobreza, de alguém que falou, olha, eu vou me afastar totalmente do mundo, não vou trocar de roupa, vou viver uma vida totalmente pobre, não vou me aproveitar das riquezas, terei uma vida totalmente livre deste mundo. Outros se castraram, para se livrarem do impulso sexual. Pergunto a vocês acham que tudo isso teve seu valor? Você acha que a pessoa que se castrou na história da igreja, ela não teve nenhum desejo sexual? Eles tiveram, porque o anseio não emana do físico, mas do coração. O que Jesus diz, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai do coração. É isto sim que contamina o homem. Tome cuidado com esse tipo de postura. Você não precisa de regras, de muitas regras humanas, para você ter experiência com Deus. Você precisa de Cristo e da sua palavra, somente da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, sirvamos ao Senhor, prossigamos na nossa vida com Cristo, conscientes de que nós estamos livres do legalismo, nós estamos livres do misticismo e nós estamos livres do ascetismo. Nós não precisamos destas coisas e ninguém pode se colocar na sua presença como juiz e dizer, você está desqualificado, porque a sua salvação e a sua espiritualidade depende da sua fé e da sua vida com Cristo. Você está unido a Ele, com Ele você morreu e com Ele você ressuscitou para uma nova vida. Para aqueles que estão longe de Cristo, o ensino que fica é, se achegue a Cristo, porque só em Cristo há verdadeira vida e verdadeira plenitude de vida. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He gave.
sing till on that cross that Jesus died. The wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of